Olá, seja muito bem-vindo. Este é o SOS Convida, o seu programa semanal que leva até você e a sua família as dicas e orientações a respeito da saúde e do bem-estar. Hoje no SOS Convida nós estamos tendo a honra de receber a doutora Débora Lima, ela que é endocrinologista pediátrica. A doutora Débora ela atende na clínica Tistu e também na oficina do Brincar. Mais uma vez, muito obrigada pela sua presença, que ilumina o nosso programa. Eu que agradeço a oportunidade. Olá a todos. É uma honra para mim estar aqui e fazer parte desse projeto tão lindo. Bom, doutora Débora, hoje nós vamos falar sobre a puberdade precoce. Então eu quero fazer a primeira pergunta para você, que é bem óbvia. O que é a puberdade precoce? Então, a puberdade precoce é quando se iniciam os caracteres sexuais nas meninas antes dos 8 anos e nos meninos antes dos 9 anos. O que são esses caracteres sexuais? Na menina, o marco é a telarca, o broto mamário. Pode vir junto os caracteres de pubarca, pelinhos, região genital, axilar, odor axilar. Nos meninos é mais difícil esse marco, então o pediatra tem que estar atento, que é o aumento do volume do testículo, que no início ele é bem sutil. Então, é necessário ter uma experiência na palpação do testículo para saber se essa criança está tendo esse aumento do volume testicular. E quais os indícios de que a criança está em puberdade precoce? Você falou que o pediatra tem que estar bem sutil. No menino, principalmente, é sutil, porque a menina brota o peitinho e ela se queixa. A menina fala que dói quando está brotando. Então, assim, no menino é mais difícil. Mas quais são os sinais, assim, para os papais ficarem atentos, Então, além de começar o brotinho mamário nas meninas e nos meninos o aumento do volume testicular, pode servir junto os sinais puberais da pubarca, da adrenarca, do amadurecimento da glândula adrenal, que são odor axilar, pelos pubianos, pelos axilares. E a criança tem um aumento da velocidade de crescimento. Então, assim, minha filha está maior que as coleguinhas, já começou o broto mamário, e isso é antes de 8 anos? Está errado. E a mesma coisa para o menino, é mais difícil notar, mas pode aumentar a acne, pode começar a ter pirificação, aumento do volume testicular, e um marco que é fácil para os pais perceberem, está perdendo roupa rápido, está crescendo rápido, então talvez esteja adiantando o estirão que deveria acontecer um pouquinho mais tarde. Então, o start para os pais seria o crescimento, porque a menina, a gente vê, como você falou, a menina é mais fácil, a menina é mais difícil, é importante essa avaliação anual com o pediatra. E quais são as causas dessa puberdade precoce? Nós temos dois grupos, a puberdade precoce central, que é o grande grupo da maioria dos casos, e a puberdade precoce periférica. A puberdade precoce periférica, ela é sempre patológica, ela é sempre sequela de alguma doença. Pode ser através de hiperplasia adrenal congênita não tratada, que a criança viriliza e ativa o eixo da puberdade central. Pode ser por conta de um tumor gonadal, um tumor hepático, um tumor na própria região cerebral, que pode desencadear o quadro de puberdade precoce. E a puberdade precoce central, grande maioria dos casos, é idiopático. Mas cada vez menos a gente vem falando de idiopático. O que é o idiopático? O idiopático é a nossa falta de conhecimento, que a gente ainda não sabe a causa, Então, assim, é idiopático porque não tem uma doença por trás, mas nós não temos conhecimento de causa. No último congresso, acabei de chegar da Colômbia, no congresso internacional, foi falado muito da puberdade precoce relacionada a genes. Então, tem um gene que já é nosso velho amigo, muito conhecido, chama MKRN3, que causa 50% dos casos de puberdade precoce. E a gente sabe que ele tem uma origem na família paterna. Então, sempre ficar atento, se a família do papai teve um histórico de puberdade precoce. Mas tem a outra porcentagem, 50%, que a gente ainda está estudando. Então, tem muitos genes que estão em estudo e estão caminhando para ser genes candidatos aí de causadores de puberdade precoce. E doutora Débora, é verdade que a puberdade precoce, principalmente em meninas que menstruam cedo demais, compromete o crescimento? Porque você falou que tem um que aumenta, sim. Agora nas meninas compromete. Por quê? Compromete. Nos meninos também compromete, porque avança a idade óssea. Como que o osso avança? O osso avança através dos hormônios esteroides. Então, quando o hormônio sobe, o osso avança e o osso envelhece. Se o osso envelhece, nosso crescimento vai finalizando.
Então, por um exemplo, uma menina que começou a sua puberdade com 6 anos é uma puberdade precoce. A gente sabe que do início da puberdade até a menstruação demora cerca de 2 anos. Então, a menina que iniciou aos 6 tem uma previsão de ter a primeira menstruação, que a gente chama de menarca, aos 8. E a gente sabe que quando tem a menarca, o osso já tem 12 anos. Então, essa criança perdeu 4 anos de crescimento. Então, nos meninos isso também acontece. Você acelera, né, a velocidade de crescimento, só que o preço que se paga por isso é muito alto. É um envelhecimento rápido do osso. E aí o osso envelhece, fecha a cartilagem de crescimento e a gente perde tempo de tratamento. Nossa, meu Deus. E como que é feito esse tratamento, né? Já que você falou do tratamento, e quanto tempo ele pode durar, doutora Débora? O tratamento é individualizado, né? Então depende cada caso é um caso, porque depende muito da idade óssea. Nas meninas a gente pode fazer o bloqueio da puberdade até o osso alcançar 12 anos e o dos meninos até o osso alcançar 13 anos. E aí a gente faz esse bloqueio, por que até essa idade óssea? Para a gente não atrapalhar o estirão natural da criança, que nesse momento ela tem que estar desbloqueada, ela precisa do estrógeno para poder fazer o estirão. No caso dos meninos, eles não têm uma produção, né, de estrógeno, porém o testículo, uma porcentagem se transforma em estrógeno através de uma enzima que chama aromatase. Então eles também têm essa produção do estrógeno para maturação óssea, para o último estirão. Então, quando a gente faz o bloqueio da puberdade, como que é feito o tratamento? É um análogo do hormônio que a gente tem a produção dele no hipotálamo, que chama GNRH. Nós fazemos o bloqueio, que é um análogo de GNRH, através de receptor. Tudo no endócrino é receptor hormônio. Então, eu preciso do que o hormônio se encaixe no receptor daquele hormônio. Então, o medicamento ele vai, encaixa naquele receptor, a criança continua produzindo. Só que ele não tem como agir, porque todos os receptores estão bloqueados. E aí a gente faz esse bloqueio puberal. Então não é um hormônio, é um bloqueador hormonal, que é uma dúvida frequente dos pais. Causa algum mal? Não, desde que bem acompanhado. Porque se a criança mantém um bloqueio puberal além da idade, né, óssea, ela pode ter perda de massa óssea e perda do estirão. Né? Porque ela vai ficar ali como se fosse uma menopausa precoce, uma andropausa precoce, porque você está bloqueando o hormônio no momento que ele devia ir. Então a gente tem que ir monitorizando. Então depende de quando você descobriu, por isso que o tratamento é variável. Eu descobri uma menina com puberdade precoce aos 6 anos, eu preciso tratá-la pelo menos até os 10 anos de idade ou até 12 anos de idade óssea, o que eu consegui primeiro. E então tem criança que a gente trata 4 anos, tem criança que a gente trata 2, porque chegou com 8 eu seguro até 10. Então a gente vai analisando, vendo com a família, né, o que agora essa criança está pronta para ter a primeira menstruação. Então todos isso, cada criança tem que ser individualizado. E eu tô aqui pensando na minha cabeça, não para. Isso é muito perigoso, porque o pai e a mãe ele tem que ficar de olho e tem que ter uma visita regular nesse pediatra. E como você falou, é uma coisa bem delicada, tem que ficar de olho porque tem um prazo. Tem um prazo. Né, até 12 anos, porque se passar não tem como fazer mais nada. Existem crianças que chegam tardiamente e a gente ainda bloqueia. Por quê? A gente está falando só da menstruação, que assusta muito os papais, né? Mas, para um geral, tanto para o sexo masculino quanto para o sexo feminino, a puberdade precoce tem um prejuízo da estatura, que a gente já comentou. Sim. E os últimos estudos têm mostrado que as crianças que têm puberdade precoce têm risco aumentado de cardiometabólico, hipertensão, diabetes e obesidade. Então, se a gente trata, a gente previne isso. Então, às vezes, tem crianças que, infelizmente, chegam atrasadas, para mim, menstruam aos 8. Bloqueio pelo psicossocial, a gente faz o bloqueio porque as crianças não têm nenhuma condição de ter a sua menstruação, vai estar diferente dos demais, dos pares na escola. Então a gente faz o bloqueio e faz o bloqueio também pensando em reduzir esses riscos, né, da criança ter hipertensão, obesidade, diabetes. Quais riscos também podem estar associados, principalmente câncer de mama hormônio dependente, porque a exposição precoce aos estrógenos. Então a gente bloqueia essa criança para poder reduzir esses riscos, né? E o tratamento ele pode deixar algum tipo de sequela ou causar algum dano na Não, criança? como eu expliquei, ele age só bloqueando o receptor, né, hormonal. Então, assim, desde que bem indicado e bem acompanhado, ele não vai causar nenhum mal. O mal seria manter o bloqueio naquele momento que você teria que já preparado. Por isso que tem que ter esse acompanhamento regular, né, com o médico. E doutora Débora, o contrário também pode acontecer, porque nós estamos falando da puberdade, que é óssea, mas tem a tardia, né? Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a puberdade tardia e por que ela ocorre. Na verdade, são 2 perguntas. Por que a puberdade tardia ocorre e quando acender o sinal de alerta? O
o alerta é sempre os marcos, né? As idades. Nas meninas, a gente fala que o máximo que a gente pode esperar para começar os caracteres sexuais, né? O broto mamário, a purificação, é 13 anos. E no menino, o aumento do volume testicular, odor axilar, 14 anos. Se passou disso, merece investigação. Então, a puberdade atrasada, a gente tem duas vertentes. Uma que é patológica e outra que não é patológica. A não patológica, a gente tem uma sigla, chama RCCP, que significa Retardo Constitucional do Crescimento e Puberdade. Todo mundo conhece alguém que sempre foi pequenininho, atrasou, demorou para menstruar, de repente desenvolveu, ficou grande e desenvolveu bem. Então, é uma variação da normalidade. Então, uma criança que atrasou, mas vai alcançar o seu alvo. Agora nós temos os atrasos puberais que são secundários a lesões, tanto em gônada, né, no menino no ovário, no menino no testículo, quanto central. Então a gente tem que descartar se essa criança tem uma gônada, né, com algum problema ou algum problema de origem central. Então o atraso puberal é importante por isso, porque pode não ser nada, pode ser só aquela história, meu primo, meu tio demorou para virar rapazinho, cresceu e ficou bem, como pode ter alguma doença por trás que deve ser investigada. Nada daquilo, minha família, todo mundo é pequenininho, então tudo bem. Eu brinco muito que é assim, eu escuto muito fala isso, né? E se todo mundo faltou o hormônio do crescimento, e se todo mundo precisou ter tido um tratamento e não teve, porque a gente sabe hoje está muito relacionado à genética, né? Hoje a gente tem esse acesso, há um tempo atrás não era tão fácil, né? E quais são os danos para a saúde, doutora Débora, dos pacientes não tratados na puberdade tardia? Então, aí se for um RCCP, um idiopático, né, que é o normal, não dá nenhum. Ele vai chegar ao alvo dele. Mas se for alguma coisa que poderia ter sido tratada, né, por exemplo, alguma lesão gonadal central, aí depende do que é a causa. Né? Então, assim, é mais raro, existe uma síndrome, chama síndrome de Kalman, que é um hipogonadismo central, ele é genético, é uma mutação. Então, essa criança já nasceu com a mutação e ela não vai produzir as gonadotrofinas para estimular o desenvolvimento. Então, a gente vai ter que tratar, a gente vai ter que estimular, porque senão não vai desenvolver os caracteres sexuais. O que acompanha a síndrome de Kalman serve de alerta para os papais, as crianças não sentem cheiro. Então, é um desconfiar. Não está sentindo cheiro e atrasou a puberdade, importante procurar um endócrino. E a boa notícia é que tem como tratar. Tem como tratar. Isso, tem como tratar. E no caso da puberdade tardia, quais as terapias que você utiliza, mais utilizadas? Então, a gente primeiro tem que descobrir a causa. Se a gente for fazer indução puberal, a gente usa o hormônio correspondente ao sexo. Nas meninas o estrógeno, nos meninos a testosterona. E aí você faz o estímulo, né, protocolar, que ele não pode ser rápido. Então tem que começar doses baixas, hormonais, para indução, para simular um eixo normal, para que essa criança consiga desenvolver, a maturação óssea aconteça, ela faça um pico de estirão de crescimento e se desenvolva bem. E agora eu gostaria que você falasse um pouquinho, para nós encerrarmos o nosso programa, sobre o sucesso dos tratamentos para a puberdade precoce e a tardia. O sucesso é muito importante a gente comentar, porque é uma dúvida muito frequente. Os pais, né, chegam muito ansiosos, vai dar certo, e assim, a taxa de sucesso beira 100%. Né? Então, o que acontece? Se a criança não bloqueia bem com o análogo, a gente tem opções de aumentar a dose, por isso o acompanhamento é muito importante. E o que a gente ganha bloqueando? Não é só a menina não menstruar cedo. A gente ganha, além de estatura, a gente ganha centímetros ao ano, né, que essa criança poderia ter parado de crescer. A gente previne hipertensão, a gente previne diabetes, a gente previne obesidade, reduz o índice de câncer de mama hormônio dependente por essa exposição precoce. Então, assim, são muitos benefícios do tratamento da puberdade precoce. Eu falo com os pais que a preocupação, principalmente com as meninas, é menstruar cedo, mas de todos esse, a minha opinião, que é o menor problema. Porque os outros danos que a puberdade precoce traz são muito maiores, sem contar o psicossocial, né? A criança se sente diferente dos pais, para de querer ir para a escola, autoestima baixa. E aí, no caso da puberdade tardia, isso também acontece, porque todo mundo foi e ele se sente para trás. Então também é importante. O que está acontecendo? É normal ou não? A gente precisa induzir essa puberdade, a gente precisa manter, né, um tratamento hormonal para essa criança desenvolver em toda a sua plenitude. Então, assim, a taxa de sucesso é muito próxima de 100%. Que notícia maravilhosa. Excelente, a resposta é muito boa. Doutora Débora, mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço. Mais uma vez, abrilhantou o SOS Convida. Agradeço. É um prazer conversar com você. Prazer é todo meu, sempre.
E para você que nos acompanhou até aqui, eu e a doutora Débora deixamos para você um abraço e até na próxima semana. Um beijo, até lá, fique com Deus.